Olá, meus queridos, professor Marcos Pedro aqui com vocês mais uma vez e hoje com uma atividade muito interessante onde nós vamos trabalhar com volume. Na última aula nós falamos sobre área, hoje nós vamos falar sobre volume. E aí um volume que é muito utilizado no dia a dia, que vocês vão precisar, você que é estudante, você que trabalha na construção civil, é a capacidade de caixas d'água. Hoje nós vamos trabalhar com caixa d'água em forma de paralelepípedo. Esse formato aqui, onde nós temos dimensões diferentes. Nós na matemática estamos trabalhando com o volume do prisma, hoje vamos trabalhar com o volume do paralelepípedo e do cubo, mas agora nós vamos falar sobre o volume do paralelepípedo, que é geralmente a maior parte das caixas d'água de alvenaria que se utiliza na construção civil. Então vamos lá. Foi pedido para fazer o volume dessa caixa d'água desse banheiro. Não precisa subir aqui em cima para calcular o volume da caixa, não é necessário, porque a caixa é do tamanho do banheiro. Vai ficar um pouco escuro aí, mas vamos lá. Vamos começar a perna de uma trena. E veja que toda figura, todo volume é uma figura tridimensional. Por que surgiu a palavra 3D? De 3 dimensões. Então vamos aqui, ó. Então vou precisar simplesmente de calcular primeiro a área da base. Você já sabe. A área da base, como uma base retangular. Eu vou medir o comprimento. O comprimento aqui, não dá para ver aí, mas deu 2,50 metros, tem que medir de dentro a dentro, porque a água vai ficar dentro da caixa. 2,50. Aqui eu vou medir a largura da caixa, que é a segunda dimensão, né? A largura da caixa. Não dá para ver, porque o celular está vendo, mas a largura aqui é 1,45 m de largura. Então já tem a segunda dimensão. E vamos para o 3D, para a terceira dimensão. Olha que legal. O proprietário me disse que ele ia fazer a caixa com 1 metro de altura, mas ele ia colocar água, 80 centímetros de água nessa caixa, né? Então aqui a caixa vai ficar, a caixa vai ficar até essa altura aqui, mas a água vai ficar até aqui, ó, certo? Então aqui eu tenho as 3 dimensões. Eu já tenho o comprimento, 2,50, a largura dessa caixa, que é 45, e a profundidade, a altura dessa caixa, que é 80 centímetros. Viu aí as 3 dimensões? E veja que as 3 dimensões são até diferentes. Essa é uma das características quando a gente vai calcular o volume do prisma. Então agora nós vamos para os cálculos. A gente vai mostrar para vocês. Na verdade o cálculo aqui é só multiplicar essas 3 dimensões. Eu vou descobrir quantos litros de água é a capacidade dessa caixa. Um lembrete. Quando eu trabalho com volume alto, por exemplo, o volume da caixa d'água dessa, que é um volume bastante alto, eu vou usar sempre a medida em metro. Então eu tenho aqui, ó, 2,5, então eu vou usar 2,5 metros, 2,5. 1,45 centímetros, então eu boto 1,45. E 80 centímetros de altura, como é que eu faço? Eu boto 0,8, que é a transformação de centímetros em metros. Outra observação, cada metro cúbico, que é um cubo de 1 metro, um dado de 1 metro, cada metro cúbico contém 1.000 litros de água, tá ok? Então, dadas essas informações, nós vamos agora fazer os cálculos aqui na ponta do lápis para a gente ver qual é a capacidade dessa caixa d'água em questão. E aí vai ficar fácil para você fazer esse cálculo aí na sua casa ou na sua construção. Pronto, esse aqui é o exemplo de um cubo. Diferentemente da caixa que nós acabamos de ver as dimensões, veja que lá, essa regiãozinha aqui, essas figuras nós chamamos de arestas. Aqui são as arestas, são as faces. As faces, esse cubo tem 6 faces. Aquele dado tem até o número 6, né? Então no cubo, pessoal, quando a gente vai calcular o volume de um cubo, todos os valores têm a mesma dimensão. Então eu tenho aqui, por exemplo, nesse cubo aqui, eu tenho 6,5 aqui, ó. 6,5 aqui e 6,5 aqui. Certo? Então se eu for calcular o volume desse cubo, fica 6,5 vezes 6,5 vezes 6,5. Por isso que o volume de um cubo é a aresta, esse aqui, ao cubo. No caso aqui, se eu fosse colocar, fazer o volume aqui, daria 275 centímetros cúbicos, tá bom? Então é só para demonstrar aqui a diferença entre um cubo e um paralelepípedo. No paralelepípedo, as 3 dimensões podem ser diferentes, são diferentes. Pelo menos 2 delas são diferentes ou uma delas. Já no cubo, todas as dimensões são iguais. Então, gente, aqui nós vamos para a caixa d'água em questão, né? Então, aquela caixa nós tínhamos aqui, ó, 2,5 metros, ó, transformar tudo em metros, viu? Então, 2,5 metros de comprimento, como vocês estão vendo aqui o comprimento, 2,5 metros, né? A largura, aqui, ó, 1,45 m e a profundidade, a altura da caixa, 80 centímetros, mas não posso botar 80, se eu botar 80 fica 80 metros. Então, eu boto 0,8 metros, eu transformo centímetro em metro. Como é que eu transformo centímetro em metro? Se você quiser fazer o cálculo,
você divide, por exemplo, 80 por 100, dá 0,8, porque em 1 metro tem 100 centímetros. Então, vamos aqui para o cálculo. Então, o volume, pessoal, é só multiplicar tudo isso, ó, 2,5 vezes 1,45 vezes 0,8, ó, 2,5 vezes 1,45 deu 3,6, aproximando, vezes 0,8, então aquela caixa tem uma capacidade de 2,8 metros cúbicos. E como o metro cúbico tem 1.000 litros, ela vai ter uma capacidade para 2.800 litros. Lembrando, cada litro de água pesa 1 quilograma, então aqui vai ser 2.800 quilos ali de pressão naquela caixa. Algumas observações que a gente já falou, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? 1 litro de água, só água, né? As outras substâncias têm peso diferente, massa diferente. Tem 1 quilograma de massa, ou pesa 1 quilo, né? E 1 metro cúbico tem uma massa, um peso de 1.000 quilogramas ou 1 tonelada, tá certo? Já se a gente for trabalhar naquele caso do cubo, que é uma dimensão menor, que deu 6,5 em cada aresta, né? Aresta, né? São esses lados aqui, esses cantinhos. Lá deu 275 centímetros cúbicos. Então, lá pode ser só em centímetro. E 1 centímetro cúbico, que é uma figura mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Opa, vamos aqui. Esse cubinho aqui, ó, 1 centímetro cúbico, equivale a 1 ml. 1 ml é 1 mililitro, né? 1 ml ou 1 mililitro significa que é como se eu tivesse pegado 1 litro e dividido ele em 1.000 partes, ok? Esse foi o assunto da nossa aula de hoje, um assunto muito pertinente, bem legal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!